Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E olha só, hein? Sexta-feira que antecede a partida entre Vasco e Fluminense no Maracanã. É isso mesmo, amanhã às 6h30 da tarde o Vasco encara o Fluminense no Maracanã com torcida meio a meio. Para quem não se lembra, né? O Vasco fez um acordo com a dupla Flamengo e Fluminense que todos os clássicos seriam disputados no estádio, porém com 50% para cada lado entre as torcidas. Então, a torcida do Vasco setorizada ali no setor norte, né, terá aí 50% da carga de ingressos para amanhã. Lembrando que leste e oeste também poderão ter torcedores vascaínos. Lembrando, você aí também não pode perder que amanhã estaremos no Maracanã para trazer para vocês tudo em cima do lance. Então, para dar aquela ajuda que é o nosso trabalho, que faz aí o trabalho jornalístico diariamente para você, peço para você só deixar o joinha, que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Bom, vamos falar também de jogadores que estarão fora de combate, hein? E nova proposta a Léo Jardim. Muita coisa também referente à política vascaína. Tivemos hoje, né, uma entrevista com Alain Belanciano e ele trouxe uma situação que colocou um asterisco e a gente vai saber se Pedrinho ou não vai ter aí, observando, né, as próximas eleições, a opção de reeleição. Vamos falar bastante sobre isso, vocês vão entender tudo que eu estou falando. Lembrando você aí do outro lado que, claro, você que gosta de palpites esportivos, eu não posso deixar você perder a melhor oportunidade da sua vida fazendo seus palpites na Estrela Bet. Então, no primeiro comentário fixado, eu deixo o link para você ir lá fazer o seu cadastro. Lembrando que o seu depósito será dobrado. Através desse link, você fazendo 100 vai ganhar mais 100. Fazendo 200 vai ganhar mais 200. E assim vai respectivamente. Então, não perca a oportunidade de dobrar já a sua banca logo de início. E, claro, fazer o seu palpite para o jogão de amanhã. Não esqueça, maiores de 18 anos, jogando com muita responsabilidade, e não é uma forma de você trabalhar e ficar milionário. Isso não vai acontecer. É entretenimento. Fechou? Posso contar com a sua responsabilidade? Então, beleza. Então, o link para você ganhar todos esses benefícios está aqui embaixo na Estrela Bet. Eu faço só na Estrela Bet. Eu só vou lá e faço meus palpites lá. Então, faça como eu. Corre aqui no link no primeiro comentário fixado. Fechou? Enfim, sem mais delongas, como temos muitos assuntos no vídeo de hoje, solta a vinheta. Bora pro vídeo? Sexta-feira com muitas informações importantes sobre o Vasco. Lembrando que até agora a votação continua, termina daqui a pouco, né, às 19 horas, entre os sócios que escolhem ou não pela criação da empresa que vai administrar e gerir o Potencial Construtivo de São Januário, SPE. Exatamente, está rolando a votação, os sócios têm acesso ao voto e a gente daqui a pouco aguarda, né, o desfecho dessa questão. E lógico, a gente vai falar bastante sobre isso e muito mais, porque hoje o Vasco já se preparou para o jogo contra o Fluminense, já está concentrado e não terá duas peças, na minha opinião, importantes para esse jogo, tá? Uma por questões salariais e o agente desse jogador ficou pistola, tá? E o outro é por conta de uma lesão, tá? Que é a questão do Dimitri Payet. Começando a falar sobre o francês, né? O Payet que lesionou, né, uma entorse no joelho direito lá na partida contra o Ceará, no Castelão, até agora não conseguiu se recuperar 100% dessa lesão. O jogador, ele sentiu dores lá no início da semana, mas treinava com o grupo, mas ficou para depois aí, não vai ser para amanhã a presença do Dimitri Payet no jogo, tá? A informação que a gente tem é que o jogador ainda cuida da parte física e vem ali fazendo algumas sessões em fisioterapia. Vamos ver como que vai ser, né, essa inserção do Payet, porque já estamos entrando no mês de junho, teremos o Payet até o final de julho, pela sua questão contratual. Muita gente já queria antecipação da saída do francês e outros acreditam que com Fernando Diniz, que tem um jogo, né, ali de controle de bola, de passe, e que apura um pouco mais a questão técnica dos atletas, que o Payet possa se dar bem com essa equipe do Fernando Diniz. Bom, a informação é que ele não vai para o jogo e, claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Dimitri Payet, sim ou não,
vai ajudar nesse esquema do Fernando Diniz, com mais posse de bola, mais controle de bola, mais toques de bola, ou não dá mais para o francês? Já está desgastada aí a questão envolvendo Vasco e Payet. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque a minha opinião é que é final de festa, tá? Eu acho que o Payet e o Vasco se encerram agora pelo meio da temporada e o Payet segue a sua vida, o Vasco busca ou não busca, né? A gente não sabe como que será essa janela de transferências, um substituto à altura ali, tecnicamente falando, obviamente, de um substituto para o Dimitri Payet. Enfim, vamos ver como que procede essa questão envolvendo o francês. Olha só, outro que também está de fora, mas vem treinando normalmente, sem nenhuma obstrução física, tá tudo certo, tá? Nenhuma intercorrência, é o Jair. É o volante Jair, está de fora do jogo contra o Fluminense, né? Fora da relação, e o agente do jogador ficou pistola, né? O Vinícius Prates, ele falou, né, que só para deixar claro que o Jair não saiu do time por questão técnica nenhuma e não é culpa do treinador, que sempre pretendeu trabalhar com ele. Foi por contrato. Ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa. Então, agente do jogador aí expondo, né, a situação do porquê o Jair não vai para o jogo. Bom, a situação do Jair é o seguinte: ele não pode completar, né, o ciclo de jogos para que ele não possa ser transferido para outro clube que disputa o Campeonato Brasileiro. Então, parece que isso vem sendo feito de uma forma, né, em que o Vasco administra essa questão para deixar ele livre, né, de questões burocráticas, obviamente, de se transferir para outro clube. O Jair, ele tem pouco tempo de contrato, até dezembro desse ano, mas o jogador pode sair no meio do ano dependendo de uma oferta. O atleta, ele foi contratado na época pela empresa americana 777 Partners, né, sob controle e comando aqui no Vasco, sobre o diretor Paulo Brax, no qual trouxe o jogador, que é hoje considerado um salário muito alto no elenco, que gira em torno, né, de 800 a 900 mil reais, segundo algumas últimas informações. Mas a situação é que o agente do jogador completa, falando que é sacanagem que vem fazendo com ele, oferecendo ele para todos os lugares, né? E porque ainda não completou os 7 jogos. E criticou: isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério, que sempre foi correto, como se fosse um peso. Lamentável. Completou aí o agente do jogador. Eu queria saber a sua opinião acerca do Jair. Na minha opinião, é um bom jogador, mas precisa ter o algo a mais, né? O Jair não é aquele Jair do Atlético Mineiro, que chegou no Vasco, estava voando no Atlético, né? O Jair hoje tem uma certa dificuldade física, na minha opinião. É um jogador que precisa ter minutagem e intensidade. Não vem apresentando isso, mas não deixa de ser uma bela opção para um esquema, né, de jogo do Fernando Diniz, de posse e passe. Mas parece que diante dessa fala, né, a diretoria do Vasco deve desfazer-se do jogador. Qual é a sua opinião acerca do volante Jair? Vai lá nos comentários. Bom, olha só, o Vasco fez nova oferta para contar, né, com uma renovação contratual com o Léo Jardim. Exatamente isso, né? As conversas vão, as conversas vêm, é proposta contra proposta. Nessa tarde de sexta-feira, o Vasco formalizou mais uma investida para tentar aí chegar a um acordo com o Léo Jardim, que é destaque na temporada, né? O Vasco acredita que ele é insubstituível nesse momento e dá um start mais uma vez em negociações. As conversas continuam e a gente fica de olho em toda a questão envolvendo essa possível renovação do goleiro Léo Jardim. Bom, hoje, no A Hora do Vasco, nós fizemos uma entrevista muito interessante com Alain Belanciano, né? A gente estava falando sobre a questão do SPE, que está em votação, mas Alain Belanciano falou uma coisa que deixou uma dúvida ou uma certeza para o torcedor vascaíno. Preste atenção. Se quiser, até o final do mandato, eu acredito que essa obra já vai estar avançada, o projeto vai estar avançado. Acredito que no segundo mandato do Pedrinho, se Deus quiser, a gente vai ter um estádio para mais de 50 mil pessoas. Vamos mudar essa experiência do torcedor e o gigante vai ficar maior ainda. Essa fala de Alain Belanciano determina ou indica que Pedrinho tentará mais uma vez ser presidente do Vasco para o triênio posterior ao ano que vem, para as próximas eleições? Parece que sim, né? Segundo a fala de Alain Belanciano, o Pedrinho deve tentar a reeleição.
Observando esse cenário, né, a gente obviamente continuou essa conversa e ele falou que é a vontade dele que o Pedrinho seja presidente, mas foi uma fala muito convicta, né? Então, eu acredito muito que sim, teremos Pedrinho nas próximas eleições, hein? Rapaz, e você, o que você acha sobre isso? Vai lá nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besutesporte.com.br. O link eu deixo sempre nos meus stories. Lá no @Lineker_Vasco. Você encontrou o link. Comprando 2, você leva 3. Só através desse link, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.